Olá, nono ano, aqui é o professor Humberto com mais uma videoaula de Matemática 2 para vocês. Nós vamos iniciar nossa aula fazendo uma correção da atividade que eu mandei para vocês lá no grupo, tá bom? Essa atividade vai chegar aí para vocês. Vocês tentam responder, depois conferem aqui na nossa correção. No pátio de uma escola, a professora de matemática pediu que Júlio, que mede 1,60 m de altura, se colocasse em pé próximo de uma estaca vertical. Em seguida, a professora pediu a seus alunos que medissem a sombra de Júlio e da estaca, ao mesmo tempo, no caso. Os alunos encontraram as medidas 2 metros e 5 metros, respectivamente, conforme ilustram as figuras abaixo. Então está aqui o Júlio com 1,60 de altura, produzindo uma sombra de 2 metros. E aqui uma estaca que a gente não sabe o tamanho, produzindo uma sombra de 5 metros. Nós vamos utilizar a relação de semelhança de triângulos para resolver essa questão, tá bom? Vamos pegar a sombra da estaca e dividir pela altura da estaca, ou seja, 5 dividido por x, e vamos pegar a sombra do Júlio e dividir pela altura dele, que é 1,60. No caso, eu representei aqui como 1,6. Isso forma uma proporção pela semelhança que esses dois triângulos possuem, tá certo? E aí, resolvendo essa proporção, 2 vezes x, 2x, 5 vezes 1,6 dá 8. X é igual a 8 dividido por 2, x é igual a 4. Isso quer dizer que a estaca possui 4 metros de altura. Segunda questão. Sabendo que os triângulos a seguir são proporcionais, determine o valor de x. Se os triângulos são proporcionais, então os lados homólogos têm a mesma razão. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer, por exemplo, que se eu dividir 5 por 6, o resultado vai ser igual a 7,5 dividido por x. Tá certo? A divisão, no caso, está no mesmo sentido. Então, 5x é igual a 6 vezes 7,5, que dá 45. X é igual a 45 dividido por 5. O valor de x é igual a 9. O item correto aí é o item A. Na terceira questão, observem os triângulos. Sabendo que o triângulo DEF, esse triângulozinho aqui, é uma redução do triângulo ABC, ou seja, é o mesmo triângulo, só que ele sofreu uma redução. Podemos afirmar que o valor de x nós podemos montar uma proporção aqui no mesmo sentido, turma. Ó, 20 dividido por 16 é igual a x dividido por 12. Fazendo meio pelos extremos, 16x é igual a 20 vezes 12, que dá 240. X é igual a 240 dividido por 16, que dá 15. Então, a resposta correta é o item D. Na quarta questão, nós temos um triângulo ABC e nós temos um segmento de reta DE que é paralelo ao lado BC. Isso quer dizer o seguinte: se esse segmento é paralelo a um dos lados do triângulo, então nós criamos dois triângulos semelhantes, o ADE e o ABC, tá bom? Na figura, os segmentos BC e DE são paralelos. BC e DE são paralelos. O valor do segmento AB vale 15. O valor do segmento AD vale 5. O valor do segmento AE vale 6. E nós podemos
aí no caso, determinar o valor do segmento EC, que nós não sabemos, vamos chamar de x, tá certo? A medida do segmento CE é. É lógico que a gente pode tirar aqui a seguinte conclusão: se o AB vale 15 e o AD vale 5, então esse segmento é quanto falta para completar os 15. Então esse segmentozinho aqui mede 10, tá bom? A partir daí nós podemos determinar a seguinte proporção: 5 dividido por 10 é igual a 6 dividido por x. Né? Aqui é como se fossem duas transversais cortando duas paralelas, tá bom? 5 dividido por 10 é igual a 6 dividido por x. 5 vezes x dá 5x, 10 vezes 6 dá 60. X é igual a 60 dividido por 5, x é igual a 12. Então, o item correto aí é o item C. Na quinta questão, o quadrilátero PQRS, que é esse quadrilátero menor, é uma projeção do quadrilátero PQRS. O quadrilátero P', Q', R', C' é uma projeção desse quadrilátero menor, tá certo? Foi colocado aqui um ponto de luz. Esse aqui é como se fosse a sombra desse menor. Se ele é uma projeção, então existe uma relação de medida entre eles. Existe uma proporção, tá certo? O que nós queremos determinar aqui é o seguinte: se o segmento PS mede 6 e o segmento P'S' mede 15, qual é a razão de semelhança entre esses dois lados? Nós chamamos isso aí também de razão de semelhança, tá? Razão significa divisão. Então, o que nós vamos fazer é dividir esse lado, o P'S', que é 15, por esse lado, PS, que vale 6. 15 dividido por 6, simplificando, 15 por 3 dá 5, 6 por 3 dá 2. A razão na forma de fração é 5 meios. Então, a resposta correta é o item D. E aí, nós vamos ver hoje, ainda trabalhando com triângulos, só que nesse caso um triângulo mais específico, o chamado Teorema de Pitágoras, tá? Antes de ver o Teorema de Pitágoras, vamos falar aqui um pouquinho sobre ele. Pitágoras de Samos foi um dos grandes filósofos pré-socráticos e matemáticos da Grécia Antiga. Vocês vão ouvir falar dele lá na filosofia. Segundo ele, tudo é número. Olha que expressão bonita, né, para o matemático. Tudo é número. Frase que indica uma explicação para a realidade e tudo que existe no mundo. A ele foi atribuído o uso e criação dos termos filósofo e matemática, tá bom? Esses dois termos aqui é criação do Pitágoras. Ele nasceu na ilha grega de Samos, na costa jônica, 570 anos antes de Cristo, tá bom? O detalhe é que ele morreu com 80 anos. Estudou matemática, astronomia, música, literatura e filosofia na sua cidade natal. Ele foi orientado na cidade grega de Mileto, né, por um conhecido nosso que já falamos aqui na matemática, chamado Tales de Mileto. O interessante é que Pitágoras, mais tarde ele funda uma escola chamada de Escola Pitagórica, tá? Muito do conhecimento dessa escola foi perdido. Por que foi perdido? Porque eles não tinham o hábito de escrever aquilo que eles descobriam, as descobertas. Eles não gostavam de usar manuscrito. Era simplesmente a base de discussão, apenas.
Então, muita coisa que foi descoberta, que foi trabalhada nessa escola pitagórica, infelizmente foi perdido, tá certo? Vamos falar sobre o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, por isso o nome triângulo retângulo. O lado maior do triângulo, ou o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa, e os outros dois lados são chamados de catetos. O teorema de Pitágoras está exatamente relacionado às medidas, a essas três medidas aqui do triângulo retângulo, a hipotenusa e os catetos, tá? Nós temos aí centenas de demonstrações do chamado Teorema de Pitágoras. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui duas dessas demonstrações. A primeira é a seguinte: eu vou pegar cada lado desse, aqui a hipotenusa e os catetos, e eu vou desenhar quadrados aproveitando a medida do lado do triângulo, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui a hipotenusa, aproveitar o lado da hipotenusa e criar um quadrado claro com os lados do mesmo tamanho. Vou fazer isso com o cateto B e vou fazer isso com o cateto C, tá bom? O que nós vamos fazer é calcular a área desses quadrados. Como é que a gente calcula a área de um quadrado? É só multiplicar um lado pelo outro. Como a medida dos lados são iguais, então eu vou multiplicar A por A, ou simplesmente vou elevar o A ao quadrado. Então, a área desse quadrado vermelho vale A ao quadrado, exatamente pela multiplicação dos lados. O lado desse quadrado aqui, que tem medida do lado B, é B vezes B, ou B ao quadrado. E a área desse quadrado aqui, que tem a medida C, é C vezes C, ou C ao quadrado, tá bom? Eu vou usar aqui um conjunto de três números, chamado de terno pitagórico, tá? O mais conhecido deles, que é o 3, 4 e 5. Nós vamos ouvir falar mais sobre esses conjuntos de três números aí, mas o mais comum é 3, 4 e 5. Como 5 é o maior, então ele vai ser a hipotenusa, tá? O que é que eu vou fazer? Vou substituir A por 5. Então, a área aqui vai ficar 5 ao quadrado, ou seja, 25. O B, tá certo? Eu vou substituir por 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado, que dá 16. E o C, vou substituir por 3. Então, 3 ao quadrado dá 9. Lembrando que não é qualquer conjunto de três números, tá certo? Que vai formar um triângulo retângulo. Esse trio que eu acabei de passar para vocês é o mais conhecido, inclusive utilizado pelos gregos, né, para construir terrenos no formato de triângulo retângulo. O mais interessante é o seguinte, ó. Se o triângulo realmente for retângulo, quando eu somar a área dos quadrados menores, por exemplo, 16 mais 9, o resultado vai dar a área do quadrado maior. Ou seja, 16 mais 9 que dá 25. Isso sempre ocorre quando o triângulo é retângulo. Tá ok, galera? Então, o teorema de Pitágoras vale para qualquer triângulo retângulo. Então, a gente pode concluir, nesse caso, que a área do primeiro quadrado, da hipotenusa, ao quadrado, é igual à soma da área dos catetos, b ao quadrado mais c ao quadrado. E aqui o teorema de Pitágoras, né, descrito na sua forma algébrica, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa é a famosa frase sobre o teorema de Pitágoras. E uma segunda demonstração que eu acho interessante, eu vou trazer aqui para vocês, é uma demonstração feita com líquidos, certo? Aqui foi construído um triângulo retângulo, e aqui do lado nós temos as áreas que eu falei para vocês.
Mas na verdade aqui são paralelepípedos, todos com a mesma altura e cada um com a quantidade de líquido, tá certo? O que nós vamos fazer aqui é mais uma demonstração do Teorema de Pitágoras usando líquidos. Observem aí. Olha aí que interessante. O líquido no paralelepípedo maior é exatamente igual aos dois menores cheios, né? Então nós temos aí uma demonstração do Teorema de Pitágoras usando, por exemplo, o volume, tá certo? Na nossa volta, nós vamos aí, quando a gente tiver nossas aulas presenciais de volta, nós vamos fazer um trabalho para a construção dessa demonstração aqui do Teorema de Pitágoras, tá bom, turma? Eu vou deixar aí para vocês alguns exemplos para a gente resolver aqui, um para calcular a hipotenusa e o outro para calcular o cateto, tá? Aqui no caso, a hipotenusa vale x, os catetos valem 6 e 8. Eu quero descobrir o valor da hipotenusa. Usando o Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, onde tem a hipotenusa substituo por x ao quadrado, e os outros dois catetos eu posso substituir na ordem que eu quiser. Pode ser 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado ou o contrário, tá bom? 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado dá 64, 36 mais 64 dá 100. Como eu quero apenas o valor de x e não o valor de x ao quadrado, eu vou colocar uma raiz quadrada no primeiro membro e uma raiz quadrada no segundo membro. Por quê? Porque o quadrado se anula com a raiz quadrada. Elas são operações inversas. Quando eu anulo as duas, sobra só x. E a raiz quadrada de 100 vale 10. Então, nesse caso, a hipotenusa vale 10. Um exemplo 2, nós temos aqui a hipotenusa, que é o lado que fica de frente ao ângulo de 90 graus. Vale 3 raiz de 5. E os catetos valem 6 e x. Nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras, só que substituindo de maneira diferente. A hipotenusa é 3 raiz de 5 ao quadrado. Um dos catetos vale 6 ao quadrado e o outro vale x ao quadrado. 3 raiz de 5 ao quadrado é 3 raiz de 5 se multiplicando duas vezes. 6 ao quadrado é 36, mais x ao quadrado. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar primeiro os coeficientes, 3 vezes 3. Depois eu vou multiplicar as raízes, raiz de 5 vezes raiz de 5. 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. E a raiz de 25 a gente sabe que vale 5, tá bom? Uma outra maneira de você resolver aqui é fazer o seguinte, ó. 3 ao quadrado, 9, vezes, cancela a raiz com o quadrado, sobra 5. É mais rápido, tá certo? E vocês chegam à mesma resposta. Igual a 36 mais x. 9 vezes 5 dá 45. Esse 36 passa para o primeiro membro, tá bom? Para poder resolver número com número, como ele muda de membro, ele passa negativo. Aqui é porque já foi feita a inversão da equação. Então, x ao quadrado é 45 menos 36. X ao quadrado dá igual a 9. De novo, raiz quadrada no primeiro e no segundo membro. Cancela a raiz com o quadrado, sobra x. E a raiz quadrada de 9 vale 3. Então, o outro cateto aí vale 3, tá bom? E é isso, turma. Essa semana também vou estar passando atividade para vocês aí, um quiz na nossa plataforma sobre Teorema de Pitágoras, tá bom? Acessem nossa plataforma, respondam,
que eu vou pegar lá os resultados de vocês, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.